Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que já me vinha sendo notado na clínica, mas que eu tive um pouco de cautela ao falar, e não gravei antes, porque na psicanálise, apesar das coisas serem bastante livres, de existir muito uma liberdade de estudo e de criação a partir da clínica, e o próprio Freud traz isso, que ele comprovou ao longo dos seus estudos e da sua prática clínica, que a teoria ela se constrói na prática, na clínica. Ainda assim, se você fala algo sem muita base de apoio, sem alguma teoria de alguém mais reconhecido e forte na área por trás, você pode acabar levando muita pedrada. E em parte isso é bom, porque senão também, dada essa liberdade da psicanálise, as pessoas acabam falando qualquer asneira e chamando de psicanálise. Ainda assim acontece, então imagina se não tivessem essas críticas. Então sempre é importante, quando vai se expressar algo em relação à psicanálise, mesmo que seja de uma constatação clínica, é sempre importante ter alguma base teórica que apoie a fala. Porém, recentemente, eu encontrei essa base teórica. Foi ao acaso, se é que existe acaso, né? O Freud diz que não, mas não foi necessariamente que eu estivesse procurando uma base teórica para isso, um embasamento, mas ao ler este livro do Nasio, eu acabei me deparando com um conceito que ele define, que é um conceito de inconsciente único, e que justamente embasa essa questão que eu havia visualizado e que eu já havia pensado em falar a respeito. Então eu vou ler aqui um pouquinho a respeito do que ele diz sobre esse conceito de inconsciente único. Deixa eu só achar a parte específica. Aqui. Foi essa alternância que me levou a propor a tese de um inconsciente único. Não há dois inconscientes, um pertencente ao analista e outro ao analisando, mas um só e único inconsciente. As formações do inconsciente, cujo aparecimento se alterna entre analista e analisando, podem ser legitimamente consideradas como a dupla expressão de um único inconsciente, o da relação analítica. Isso aqui, esse conceito que ele define, foi muito importante para mim, me deparar com essa definição desse conceito, onde ele diz que a partir do momento que existe uma relação terapêutica, existe um único inconsciente atuando, o inconsciente da relação terapêutica, ou no caso da análise. Por que esse conceito de inconsciente único é tão significativo para mim? E embasa exatamente a questão que eu havia verificado na clínica. Porque eu percebi que a forma como o terapeuta se posiciona diante do paciente diz a respeito do paciente. Nós já tínhamos consciência desde Freud de que a forma como o terapeuta se posiciona diante do paciente diz do terapeuta. Isso já é conhecido desde Freud, que existe uma contratransferência. Então existe, sempre vai existir, eu sempre afirmo que a transferência e a contratransferência elas são dadas. A questão é apenas você reconhecer e utilizá-las a favor do processo terapêutico, porque elas sempre vão existir. Mas a gente já tinha esse conhecimento de que, diante do paciente, o terapeuta manifesta também conteúdos seus, e é importante que ele analise isso para que ele não fique atribuindo ao paciente coisas que são suas. Mas, para além disso, eu vinha notando que a forma como o terapeuta se posiciona diante do paciente também diz coisas do paciente. E isso me intrigou. Como que a forma como o terapeuta age com relação ao paciente diz do paciente. Então, existem pacientes que o terapeuta vai receber no seu espaço terapêutico que ele vai cumprimentar de uma maneira diferente, que ele vai prosseguir na sessão de uma forma completamente inusitada, e eu não digo a respeito da singularidade de cada sujeito, porque claro que cada sujeito tem sua singularidade e o terapeuta vai agir de acordo com a singularidade, então não existe um padrão terapêutico estabelecido, mas existem coisas que fogem muito ao
esperado e ao costumeiro. Então é comum que muitas vezes o terapeuta sempre cumprimente os pacientes de uma forma semelhante, se não igual, ao menos uma forma muito próxima. Mas aí um belo dia ele recebe um paciente que ele cumprimenta de uma maneira completamente diferente que nunca havia ocorrido antes. Por quê? Será que isso só diz respeito da relação que ele estabeleceu com aquele paciente? E essa noção de inconsciente único do Nasio nos deixa claro que não. Que muitas vezes essas características singulares que acontecem durante o processo terapêutico, essa coisa de o terapeuta se posicionar de uma maneira muito incomum e diferenciada em relação ao seu paciente, diz muitas vezes desse inconsciente terapêutico se manifestando. Então é preciso sim que o terapeuta analise muito bem esses aspectos, e aí também sempre a importância de ou a supervisão ou, no mínimo, uma escrita de relatórios dos atendimentos, para que nisso o terapeuta ele também consiga reconhecer qual é a posição que ele assume diante do seu analisando, para que através dessa posição ele também consiga reconhecer coisas a respeito do seu analisando. Claro, sempre lembrando, é o paciente quem diz se uma interpretação está certa ou errada. O terapeuta ele propõe possibilidades. Quem diz se essas possibilidades fazem sentido ou não é o próprio paciente. E é sempre importante que seja desse modo. Por quê? Se o paciente não reconhece a proposição de interpretação do terapeuta porque tem resistência a respeito, é porque não está na hora ainda dele trabalhar com aquele conteúdo. Se a resistência dele está tão alta que não permite que ele reconheça aquela possibilidade de interpretação, é porque ainda não é hora de trabalhar esse conteúdo, então deixa passar, a hora que ele estiver pronto ele vai trabalhar esse conteúdo. Daí também a questão de que muitos leigos na área, principalmente psicanalítica, acreditam que consideram com um certo apreço você surpreender o paciente com o conteúdo. E o Freud já nos dizia de antemão que não é muito benéfico você ficar surpreendendo o paciente com conteúdos muito inusitados e os quais ele ainda não está pronto para acessar e para trabalhar, porque isso só aumenta as resistências dele. Então o Freud ele já dizia que o ideal é que o terapeuta ele só puxe interpretações e conteúdos que já estão muito ali na borda, que já estão muito acessíveis ao paciente e que ele está pronto para interpretá-los e para recebê-los. Caso contrário, ele vai só aumentar as resistências e a tendência é que essa interpretação vá por água abaixo e talvez isso acabe dificultando ainda mais o trabalho do terapeuta. E em um segundo momento, também é importante reconhecer e entender que o terapeuta erra sim nas interpretações. Então não é sempre uma resistência do paciente, muitas vezes é simplesmente um erro do terapeuta. E aí também a importância do terapeuta não insistir em uma interpretação. Se o paciente não se reconheceu na interpretação, ou não é hora dele trabalhar com aquele conteúdo, ou a resposta é muito mais simples e direta. Você errou. Acontece. E tenha consciência disso para que você não force uma interpretação que não é cabível àquele paciente e acabar destruindo com o processo terapêutico. Porque se você ficar forçando uma interpretação no paciente, não vai dar certo. Isso o Freud já nos apresentou no caso Dora. No caso Dora, o Freud ele demonstra claramente, o título original, se não me engano, são fragmentos de uma análise, alguma coisa do gênero, onde ele nos apresenta claramente os resultados danosos de ter forçado uma interpretação para Dora que não condizia com o que ela estava disposta a aceitar naquele momento e, segundo as palavras do próprio Freud mais tarde, não condizia nem mesmo com a realidade. De fato, a interpretação dele estava errada, por isso que ela não queria aceitar. E é isso. Então, agora um pouco mais satisfeito por poder falar a respeito disso que eu havia notado e que eu considero importante falar a respeito, mas que eu ainda não tinha trazido esse conteúdo por questão de não ter uma base teórica para apoiar. Mas agora tendo a base do conceito de inconsciente único,
do Nasio, eu acabo podendo falar a respeito disso. O Freud já dizia que na terapia, infelizmente eu não recordo em qual das obras ele disse isso, mas ele já dizia que na terapia ocorre um encontro de dois inconscientes, o inconsciente do terapeuta e o inconsciente do paciente, e que o processo de análise se produz muito mais no inconsciente do terapeuta também, assim como do paciente, do que na consciência do terapeuta. E aí a gente vai para um conceito ainda mais, eu diria, lógico e ainda mais cabível dentro da relação terapêutica, que é esse inconsciente único que o Nasio nos traz e que deixa um pouco mais clara essa relação que ocorre e o porquê que muitos dos conteúdos do paciente vão se manifestar também no terapeuta e talvez vice-versa, também do terapeuta no paciente. E dada também essa questão, a importância do terapeuta analisar as suas próprias atitudes em terapia. Então, durante o processo terapêutico, o bom terapeuta não deve analisar apenas o seu paciente. No espaço terapêutico, ele analisa com mais enfoque o seu paciente, mas fora do espaço terapêutico é muito importante que ele, em supervisão ou escrita de relatório, analise a sua atitude, o seu posicionamento diante do paciente, as suas palavras, as suas expressões verbais, a forma como ele se portou no processo terapêutico, porque isso pode ser muito favorável para entender esse processo e para conseguir favorecer a análise do seu paciente e os benefícios esperados dessa análise. É isso. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos. Quem quiser nos seguir também no Instagram, a gente tem a página do Filosofia da Psique no Instagram, a gente posta frases, sugestões de leitura, citações, só seguir lá, @Filosofia da Psique, tudo junto. E é isso, até um próximo vídeo.